Olá pessoal, agora vamos criar um método para incluir este objeto cliente contendo todos esses dados lá na nossa tabela cliente do nosso banco de dados meus clientes. Aqui eu quero fazer uma pequena pausa para explicar e justificar para vocês o seguinte. O contexto aqui é didático para demonstrar para você como aplicar o que você viu na sessão anterior desse treinamento. Não faz parte do curso aprofundar no desenvolvimento Android. Caso você tenha interesse em se aprofundar nesse ambiente de desenvolvimento de aplicativos aqui com a plataforma Android, visite o meu perfil e conheça os cursos que eu tenho especificamente para desenvolvimento de aplicativos. Muito bem, então vamos lá. Como é que eu vou fazer para acessar, a partir da classe principal, um método que simule o insert do SQL? Muito bem, pessoal. Bom, antes de qualquer coisa eu vou mostrar para você o seguinte. Aqui, app database, digitando app database, pressionando o ponto, ele traz todos os métodos que estão disponíveis. Não existe nenhum método para inserir os dados, ok? Perfeito. Vamos criar este método agora. Vou fazer de uma maneira bem didática. Primeiro eu vou chamar esse método. Ele vai ser público e ele vai devolver verdadeiro ou falso. Público e booleano significa que ele vai devolver verdadeiro ou falso. Qual é o comando SQL para inserir dados em uma tabela? É o comando insert into table, certo? Então, eu vou chamar este método aqui de insert. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chave, tá certo? E aqui eu vou colocar o retorno dele, eu sou obrigado a colocar o retorno, por enquanto eu vou colocar o return como true, só para não ficar com nenhum erro. Agora, pessoal, eu vou voltar lá na classe main e vou mostrar para vocês o seguinte. App database.insert. Olha só, o insert aparece aqui. Ele ainda não está pronto, mas ele já aparece. Quer dizer, eu já tenho uma ligação entre a minha classe principal e a minha classe de banco de dados. Perfeito. Vamos deixar assim, só para você ver que já estão conectados. Legal. Agora, o que acontece? Insert into table e depois eu tenho que passar os values, né? Os dados, né? Campo 1, campo 2, campo 3, etc. Como que vai ficar agora aqui, sendo que estou trabalhando com a programação orientada a objetos? Vai ficar da seguinte forma. Dentro dos parênteses, eu vou dizer o nome da tabela. Para isso, eu vou criar aqui um parâmetro do tipo string chamado tabela. Ok? E vou passar agora os dados, os values. E onde é que estão os values neste caso? Os values neste caso, eles vão vir da nossa classe cliente. Eu tenho que passar este objeto para lá. Ok? Então, pessoal, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Cliente dados, tá bom? Então, os dados aqui vão vir do cliente. Agora, eu tenho que arrumar aqui essa informação, porque eu preciso passar a tabela. Então, a tabela vai ser cliente. E os dados, objeto cliente. Prontinho. O que eu fiz aqui? Eu estou passando o nome da tabela e estou passando o conteúdo que eu quero salvar nessa tabela. Lembrando que para o insert, objeto cliente.setID, o ID aqui, pessoal, eu não preciso passar, porque o ID, eu vou deixar até comentado, o ID ele é autoincremento, o banco de dados que vai incluir para a gente o ID sequencial 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Mas aqui você já consegue perceber que nós já estamos satisfazendo esta condição aqui, né? Eu vou até copiar para cá, só para deixar mais didático mesmo, tá, pessoal? Insert into tabela, values e aqui os valores, ok? Essa é a leitura que você tem que ter, tá bom, pessoal? Perfeito. Agora, aqui vai ter um pouquinho de programação, não é nada difícil, para que você compreenda como que eu vou pegar esses dados que estão aqui e salvar lá no banco de dados. Beleza. Primeira providência aqui, pessoal, é o seguinte, ó, eu vou precisar deste objeto DB, que é do SQLite Database. Este objeto DB,
eu preciso desse objeto, ele tem que estar disponível aqui. Se eu colocar aqui, ó, db. Olha lá, ele aparece, olha. Eu tenho aqui, ó, exec SQL, delete, insert, etc. Entendeu? Então, eu vou utilizar este método insert. O que eu tenho que passar aqui? Ele já está falando, ó, tabela. Então, vamos colocar aqui, ó, tabela. E eu tenho que passar os dados. Este segundo parâmetro que está aqui, eu não preciso dele neste momento, tá, pessoal? Ele nem vai ser foco do nosso curso, mas este segundo parâmetro aqui eu preciso, que são os valores. Os valores, eu não posso passar, neste caso aqui, os dados direto. Por quê? Porque eu tenho que converter este objeto em algo que possa ser salvo em uma tabela. Para isso, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu preciso aqui criar mais um objeto chamado content values, ok? Estes values que estão aqui são esses que a gente vai passar por aqui. New content values, ok? Ponto e vírgula no final. Pronto, perfeito. Agora sim, aqui eu coloco values. E faltou colocar nulo, porque eu não preciso passar nada no segundo parâmetro, mas no terceiro sim. Perfeito, aqui ele já faria a inserção dos dados no banco de dados, mas eu ainda não posso fazer isso, porque eu preciso pegar os dados que estão aqui no banco de dados, no objeto, na verdade, né, melhor dizendo, os dados que estão aqui no objeto cliente, e colocar aqui dentro desses valores para serem salvos lá no banco de dados. Isso é muito simples. Values.put, e aqui, olha, o que eu faço? Eu tenho que passar a chave vai ser o nome da coluna, nome, idade, salário, etc. E o valor, eu vou passar o valor, observe que eu tenho aqui vários tipos, integer, booleano, string, double, ok? Então, pessoal, olha só, vamos trabalhar com a nossa classe, vamos pegar aqui, eu vou deixar organizado aqui, vou dar uma organizadinha só, para ficar bem legal de você visualizar, ok? Eu vou deixar lado a lado, fecho aqui, ok? E agora sim, eu tenho todos os dados disponíveis. Então vamos lá. Put, primeiro, vai ser nome. Então você vai colocar aqui, ó, entre aspas, nome. Tem que ser exatamente igual está lá na coluna no banco de dados. E o valor para o nome, onde está? Está aqui, ó, dados. Esses dados são os dados que vieram aqui, get nome. Pronto. Aqui eu já consigo pegar o nome que veio aqui do objeto cliente e transformar em values e preparar para salvar lá na nossa tabela. Eu tenho aqui mais, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então vamos adicionar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? E aí agora, salário, get salário. Depois, preço, get preço. Depois, idade, get idade. E da idade. Ok. Depois, nós temos aqui ativo. Aqui não vai ser get, aqui vai ser is ativo. Ok? Diferente, quando é booleano, é is. Tá? Estar ativo, só pode ser verdadeiro ou falso. E aqui, data cadastro. Ok? Get data cadastro. Duplica agora, nós vamos ter a hora, né? Hora cadastro e aqui get hora cadastro. Pronto, posso fechar isso aqui, eu não preciso mais. Get hora cadastro. Perfeito. Show de bola, né, pessoal? Agora é o seguinte, eu tenho que devolver verdadeiro ou falso, se ele conseguiu ou não inserir os dados lá no banco de dados. Para isso, pessoal, como é que a gente faz? Ó, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar assim, ó, se tudo isso aqui foi maior que 0, significa que ele inseriu os dados no banco de dados, entendeu? Então ele está reclamando que não aceita essa linha. O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa linha e vou colocar aqui no retorno, ok? E tiro essa linha daqui. Prontinho, pessoal. Lembrando que aqui eu estou fazendo da maneira mais simples possível. Um aprofundamento é feito no curso específico de desenvolvimento Android. Com isso,
a gente já consegue inserir os dados no banco de dados. Vamos rodar o aplicativo para ver se realmente isso vai acontecer? Eu vou rodar o aplicativo no modo debug. Eu vou parar aqui, dando um clique aqui, aparece a bolinha e eu rodo agora com esta opção aqui, debug. Ao rodar o aplicativo, ele vai criar um registro no banco de dados. Nós vamos conseguir visualizar por aqui, ó, Database Inspector. Na hora que ele executar o aplicativo, você vai ver que na tabela vai ter um registro incluso, que contém aqueles dados que a gente passou lá na classe principal, na classe main. Pronto, ó, ele parou aqui, né? Aqui, pessoal, eu parei para mostrar para você que nós temos aqui os dados, ó, preço, idade, ativo, salário, nome, hora e data. Tá certo? Todos os dados estão aqui. E no objeto dados, olha, se você pressionar aqui esse mais, vamos lá, pressionar aqui no mais, ó, todos os dados estão aqui também. Olha que o ID é 0, né? Não estamos passando do ID. Ok? Tá tudo aqui, pessoal. Olha, data, hora, idade, né? Tudo aqui. Perfeito. E também podemos visualizar por aqui, né? Eu tenho todos os dados aqui, eu tenho o nome da tabela aqui, eu tenho aqui os valores, né, que foram passados aqui para cada um dos campos da tabela. Continua mandando executar, executou sem erro nenhum. Lá no Database Inspector, vamos lá, a tabela está aqui, 2 cliques e aqui está o registro que foi adicionado com sucesso no banco de dados. Tá certo, pessoal? Com isso, a gente termina esta aula onde nós aplicamos o conhecimento que você adquiriu ao executar lá no SQLite o comando SQL para inserir dados no banco de dados. Tudo de bom para você, até a próxima aula, onde vamos implementar um método para alterar os dados. Tchau, tchau.